É muito revelador quando um livro do século XIX, lá do final do século XIX, diz muito ainda sobre nossa sociedade e nossas cidades do século XXI. Fistel de Coulanges, ou se a gente quiser chamar ele mais para a nossa língua, Fustel de Coulanges, foi um historiador do final do século XIX, historiador francês, que escreveu um livro muito pouco conhecido ainda no meio acadêmico, no meio dos arquitetos. Eu mesmo fui descobrir, depois eu falo muito assim, sem querer, literalmente sem querer, chamada Cidade Antiga. Eu tenho aqui até duas versões. Uma versão resumida, só os 3 primeiros volumes, os 3 primeiros livros, na verdade, e uma versão mais completa. A versão mais resumida é da editora Juruá, que ela pega os 3 primeiros livros, e a versão completa é da editora Ediouro. O interessante do livro é que ele aborda a formação das cidades, no caso cidades antigas, gregas, romanas, e também chega a falar das indianas, mas vamos focar aqui nas gregas. Ele pega essa criação das cidades não pelo viés urbanístico, mas pelo viés da constituição social dessas cidades, social e religioso. Ele aborda a construção das cidades pela constituição das famílias que se reuniram em torno da construção dessas cidades e das religiões que elas criaram. Pode parecer, a princípio, uma questão até muito conservadora, pegar essa análise da construção das cidades pelas famílias, mas pelo contrário. Como um bom historiador do século XIX, Fustel de Coulanges, ele se apega aos fatos, aos dados coletados na sua pesquisa, que é vastíssimo, em vários textos, textos antigos, de historiadores gregos, de filósofos gregos, e ele se baseia neles para construir esse arcabouço social e religioso que, na visão dele, construiu o espaço da cidade. As civitas, a reunião das pessoas que construiu a urbe, o lugar onde havia a reunião das pessoas e da religião. Ele não gera juízo de valor. Esse juízo de valor, essa interpretação é sua. Fica a seu cargo analisar os dados que ele coletou. Então, o interessante desse livro é isso, de como um livro escrito lá no final do século XIX, sobre a construção das cidades antigas, é um livro aberto para análise, para pesquisas, para interpretações diversas, que até eu mesmo, quando eu descobri o livro, foi sem querer, como eu falei antes. Eu estava passando numa livraria, entrei para ver alguma coisa de livros e achei esse livro lá na estante. Assim, de cara, a brochura dele, Cidade Antiga, que livro é esse? Puxei, olhei e falei, ué. Foi exatamente essa primeira versão aqui que eu comprei. Essa versão resumida com os 3 primeiros livros do Fustel. E mais tarde eu comprei, na época até do mestrado, eu comprei a versão completa, da Ediouro, que traz todos os livros. São 5 livros e vários capítulos. Logicamente que não vai dar para a gente falar tudo aqui do livro, desses 5 livros do Fistel de Coulanges. O que a gente vai fazer aqui é resumir ao terceiro livro, que é A Cidade. Ele fala exatamente da construção da cidade. Quando ele fala da construção da cidade, ele vai na origem das organizações sociais. Ele foca primeiramente na questão da organização familiar, como as famílias se organizavam socialmente naquela época, muito baseadas na religião. As frátrias eram reuniões de famílias, e para que houvesse essa reunião de famílias, ou reunião das frátrias, era necessário que dali se tirasse um Deus único, para que todas as famílias respeitassem, endeusassem, oferecessem as oferendas para esse Deus, porque nenhuma família podia endeusar os espíritos de uma outra família, porque eram deuses específicos, particulares, eram os deuses do lar, os deuses lares também, era o termo utilizado. E a organização dessas frátrias, quando elas quando frátrias se reuniam a frátrias, essas frátrias se transformavam em tribos. Então as tribos eram reuniões de grandes grupos familiares. E quando as tribos se reuniam entre si, era aí que surgia a cidade. E nessas escalas de crescimento social ou de organização social, eram eleitos deuses para que esses grupos maiores endeusassem e se organizassem entre si.
A única relação que eles tinham entre si, né, além das trocas familiares, né, de casamentos e tudo mais, ou de parentescos, né, era também a religião. Como a religião era muito específica de cada família, precisava então se eleger deuses para cada grupo ou cada escala social até se chegar à escala da cidade. Infelizmente eu vou ter que ser muito rápido aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu recomendo a todos que comprem os livros, né, e deem uma lida, que é bem legal, bem interessante, essa visão diferente para nós, arquitetos urbanistas, da construção de nossas cidades. Ele logo de cara ele fala dessa organização social das famílias. Primeiramente você tinha o patriarca, né? O patriarca era exatamente o líder espiritual, que era sempre uma benesse do homem, o homem da família, do pai da família. Enquanto a mãe ficava responsável de controlar o fogo e o cozimento das comidas, né, da família, e o cozimento das comidas para os deuses. Né? Então essas relações de patriarcado, né, que vão se perpetuar ao longo dos séculos, tem ali uma origem familiar e religiosa. Então era ali o patriarca o responsável pelas orações, pela fé, pela religião, enquanto a mulher é responsável pelo fogo. Né? Então a gente percebe como essas coisas foram sendo transmitidas e alteradas ao longo dos séculos, né? E ainda coexistem em nossas cidades do século XXI. Ele também apresenta, além das religiões familiares, o grande panteão, né, de deuses gregos, que também coexistiu nesse momento na história grega. Não se sabe muito bem, segundo os relatos do Fustel, quem que surgiu primeiro, se eram as religiões familiares ou se eram os deuses, deuses do Olimpo, né, da Grécia Antiga. Ambas as deidades eram construções diferentes. Enquanto os espíritos lares ou espíritos manes eram ali representações dos espíritos familiares, de cada família, né, dos espíritos dos antepassados de cada família, os deuses do panteão, né, ali do Olimpo, eram representações da natureza, que eram formas do homem de interpretar os fenômenos naturais, que os deuses familiares não conseguiam refletir isso. Como diz o Fustel, a cidade só conseguiu ter forma, só conseguiu se organizar enquanto um grande encontro coletivo, né, social, quando cada grupo, né, cada frátria, organizada em tribos, se organizou e respeitou a religião do outro. Então, como ele diz, essa grande confederação social, né, de organização social, só pôde existir através de dois tipos de hierarquias. Uma hierarquia social, né, dessa organização aí entre os núcleos formadores da sociedade grega, das sociedades das cidades gregas, e o núcleo religioso. Essa hierarquia religiosa não existia igual em outra cidade. Cada cidade tinha sua hierarquia, cada cidade tinha sua organização religiosa, cada cidade tinha a sua organização social, o seu Deus protetor, né? O Genius Loci, né? O Genius Loci, que ali dá a proteção àquele território cercado e sagrado. Citando aqui o Fustel, uma passagem aqui do livro, ele fala o seguinte, sobre a questão da construção da cidade. Né? A cité e ville, né, a cidade e a vila, né, o núcleo urbano da cidade, não eram palavras sinônimas entre os antigos. A cidade era a associação religiosa e política das famílias e das tribos, e a urbe era o local de reunião, o domicílio e, sobretudo, o santuário dessa associação. Então ele distinguia exatamente o que era cidade e o que era urbe, o que era civitas e o que era urbe. A civitas era a organização social das famílias, né, social e religiosa. E a urbe era o espaço físico, simbólico, sagrado, onde isso tudo acontecia. Interessante isso. E ainda uma outra passagem interessante é essa origem das cidades, como elas eram construídas. Era primeiramente, as tribos se organizavam, se escolhia um lugar através de algum augúrio, de algum deus, ou de o deus escolhido
indicava através de algum augúrio, né, algum pássaro ou alguma previsão, né, dos augúrios do lugar exato onde seria construída essa cidade. Ali se escavava um buraco, um núcleo, né, um mundus, onde seria ali o umbigo do mundo, e as tribos que vinham, né, de lugares diferentes traziam o seu torrão de terra e jogavam ali dentro, né? E ali era a terra pátria, a terra patrum, né, a terra de origem dessa grande organização, né, familiar, e social e religioso. Além disso, nesse centro, né, seria erguido ali um templo onde teria um fogo, né, o fogo sagrado que simbolizava a união dessas tribos, desses grandes núcleos familiares. E além disso, o patrono, né, o que vai tomar conta daquela cidade, vai gerir aquela cidade, tinha por obrigação ele demarcar os limites da cidade, perdão, o limite da cidade. E essa demarcação era feita por um conjunto de bois, né, que aravam, que riscavam o solo, e exatamente aonde você queria abrir uma porta, né, de entrada, ali o arado era levantado. Aquele limite sagrado deixava de existir ali, né, ali onde teriam os portais, literalmente portais, né, que era exatamente o lugar de passagem entre o espaço que era sagrado da cidade, definido ali pela proteção do Deus, do espaço profano, o que está fora da cidade, está fora dos muros, dos limites urbanos daquela cidade. E para finalizar, que eu acho que já está bem grande esse vídeo, há toda uma relação de estrangeiros, de pessoas de fora, a relação das pessoas que vêm de fora da cidade, que não participam desse núcleo familiar, com o próprio conteúdo social da cidade, né? Quem é de fora não faz parte da família, não faz parte da cidade porque não cultua o mesmo Deus, não tem os mesmos deuses, então ele é tratado de forma diferente. O único respeito que havia sobre ele é com relação às relações comerciais que ele tinha com moradores, né, da cidade. Mas ele nunca poderia fazer parte daquela cidade, porque ele não tinha a mesma religião, né? A mesma religião que orientava, né, o que conectava ele aos outros moradores daquela cidade. O interessante no livro do Fustel, ou do Fistel, de Coulanges, é que ele nos mostra, no final da leitura, que muitas daquelas estruturas da cidade antiga, muitas daquelas estruturas que moldaram a construção das cidades antigas, através da leitura que o Fustel faz, ainda permanecem no século XXI. A questão do patriarcado, né, o homem que está ali tomando conta da religião e da família, a mulher que fica tomando conta do fogo, e como isso se reverbera em toda a sociedade atual ainda, né, como isso a gente percebe isso nas relações sociais, nas relações políticas, nas relações econômicas, né, nas relações de poder, né, e de representatividade. Além também questões urbanísticas, as questões dos limites sagrados, os limites da propriedade, né, como essas questões religiosas também interferiam nas relações sociais, né, principalmente de estrangeiros que vinham e não faziam parte da família, daquela confederação de tribos que tinham em comum uma religião, né? Então todas essas coisas que ele apresenta no trabalho dele, no livro dele, como fatos históricos que foram levantados através das escrituras que ele leu, ou a gente consegue ter uma outra ou uma nova leitura, né, de como que essas estruturas foram sendo foram sendo construídas e moldadas e transformadas ao longo dos séculos no que nós conhecemos hoje como sociedade. Gente, eu acho que é isso. Eu quis dar uma passada muito rápida no livro. Como eu falei, recomendo a compra deles. Também peço a todos, né, que compartilhem o vídeo, deixem aí seus comentários, sugestões, pautas, que são muito bem-vindas, como eu sempre falo aqui, tá? E sempre cliquem lá no lembrete do YouTube para vocês receberem novidades. Falou, gente? Valeu, obrigado.
Página 87 do livro Cidade Antiga. Os antigos vislumbravam uma relação misteriosa entre esses deuses e o solo. Primeiro vejamos o lar. Esse altar é o símbolo da vida sedentária, como o próprio nome indica. Deve estar assentado no solo. Uma vez ali, não deve mais mudar de lugar. O Deus da família quer ter morada fixa. Materialmente, é difícil transportar a pedra sobre a qual ele brilha. Religiosamente, isso é ainda mais difícil, só sendo permitido ao homem quando a dura necessidade o obrigue, se um inimigo o expulsar ou se a terra não puder alimentá-lo. Quando se constrói o lar, é com a ideia e a esperança de permanecer para sempre no mesmo lugar. O Deus ali se instala, não por um dia, nem pela duração da vida de um homem, mas por todo o tempo que essa família existir, e enquanto restar alguém que lhe conserve a chama através do sacrifício. Assim, o lar toma posse do solo, aposta-se daquela porção de terra que fica sendo sua propriedade. Valeu!